Fala, meu querido, tudo bem? Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos sobre o BullMK. E hoje a gente vai falar sobre conexões ainda, vamos aprimorar o conhecimento sobre conexões e vamos adicionar mais algumas informações nas nossas filas. Então eu preciso que você preste bastante atenção e fique até o final, porque tem informações importantes para você. Na última aula, a gente criou uma conexão. Vou criar uma conexão novamente aqui para a gente poder adicionar e adquirir mais algum conhecimento importante a respeito da connection, que é uma instância de I/O heads. I/O heads. Que eu vou precisar importar aqui, ok? Import I/O heads from I/O heads, ok? O que acontece nesse caso aqui quando a gente cria uma instância apenas sem passar nada no construtor? Por padrão, o heads ele usa a porta 6379 e o host localhost. Quando a gente não passa nada no construtor da classe I/O heads, significa que a gente está usando a conexão padrão do heads, que é na porta 6379 e o host localhost e sem senha e sem username, tá? Isso é o padrão do heads assim que a gente instala. Mas vamos supor que você tenha configurado o seu heads num outro servidor ou até mesmo dentro do seu servidor, mas você mudou a porta e você adicionou um username e uma senha. Então, a gente vai passar um objeto aqui e vai passar as informações que a gente quer, né? Então, a porta, o padrão é 6379. Mas vamos supor que você alterou essa porta aqui padrão do heads e aí você vai usar agora a 6380, por exemplo. Então você vai passar isso aqui como informação. Vamos supor também que você alterou o host, ou seja, o seu servidor de heads está rodando num outro servidor, numa outra máquina, que isso também é possível, tá? E eu uso bastante o heads em outro servidor. Então aqui eu vou passar, por exemplo, meu servidor heads, meu servidor heads.com, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um servidor de heads rodando numa outra máquina e com a porta 6380, tá? Eu também costumo configurar um username, e aí eu vou passar aqui um username test, e também eu costumo configurar um password, tá? Então, aqui agora eu vou passar o meu password, qualquer coisa aqui, tá? Então, recapitulando, quando você não passa nada no I/O heads, no construtor do I/O heads, significa que você está usando as configurações padrões que está configurado na sua máquina, tá? Quando você precisa alterar essas configurações, você passa aqui um objeto e passa aqui essas informações, ok? Isso aqui é importante que você entenda, porque a partir daqui a gente vai trabalhar algumas coisas relacionadas à conexão, tá? Na última aula a gente fez essa conexão e deixou assim e não usou. E agora a gente vai começar a usar essa connection aqui para a gente poder entender bastante coisa, tá? Na última aula também a gente criou uma queue, correto? E a gente disse que ela é igual a uma new queue, é uma instância da classe queue. E aqui a gente passou, deixa só eu tipar aqui para ele não ficar assim. Então a gente também precisa passar aqui o nome da queue, como eu falei na última aula, né? Então o nome da queue vai ser user store queue, só para eu poder aqui saber que isso aqui é uma queue, tá? E o segundo parâmetro da queue que a gente não falou na última aula também é uma options, tá? E essa options a gente pode passar diversas coisas. Uma delas é a connection que a gente acabou de criar aqui. Porém, como vocês viram na última aula, eu não passei nada aqui. Isso significa que a fila também vai ser criada no Redis padrão que está no sistema. Ou seja, se você não passa aqui uma opit, uma connection, ela vai pegar o padrão do heads, que é porta 6379, localhost, sem senha e sem password, tá? Isso significa que isso aqui funcionaria, tá? A gente consegue adicionar as nossas filas, criar a nossa fila dentro do nosso heads sem passar qual é a conexão.
Claro que se você tem aqui aquelas configurações diferentes, vamos supor que o seu heads é em outro servidor, você tem a opção de passar aqui o seguinte, você pode passar connection aqui, ok? Que vai ser esse camarada aqui. Ou você pode criar aqui uma connection e aqui você vai configurar as suas conexões. Se você quiser uma fila com uma configuração diferente, se você quiser pegar a conexão padrão, é só você passar aqui a connection, tá? Então, ele vai pegar os dados daqui. Como nesse momento a gente está trabalhando com os dados ou com as informações padrões do heads, a gente pode inclusive deixar isso aqui sem nada, tá? Mas eu vou precisar dessa conexão aqui daqui a pouco na próxima aula, quando a gente for falar sobre o works. Na verdade, quando a gente for falar sobre o works, a gente vai precisar desse camaradinho aqui. Por enquanto, para criar fila, como a gente está com as configurações padrões do heads, a gente não precisa informar aqui, porque a Qui já consegue entender que a gente está querendo usar as configurações padrões, tá? Eu falo bastante que é para vocês assimilar isso aqui, ok? Bom, na última aula também a gente adicionou um job, né, a essa fila. Como foi que a gente fez? A gente fez um qui.add, a gente adicionou o nome do job aqui, como por exemplo, user store job, e aqui a gente passou os dados que vai ser passado lá para o job ser executado, né? Então, aqui é dentro de const payload, está dentro de request.all. Ok? Então, como foi falado na última aula, aqui precisa ser um await, tá? Porque a gente precisa guardar, adicionar isso na fila. Então, o que a gente tem aqui é um resumo isso aqui da última aula. A gente tem uma conexão, a gente tem uma fila que a gente criou com o nome de User Story Qui e adicionamos o job chamado User Story Job a essa fila que a gente acabou de criar. E adicionamos os dados nesse job, os dados que vão ser processados, ok? Tem um detalhe, a gente ainda não viu, a gente não falou sobre o work, mas a gente vai falar já sobre o work, tá? E aí tem um comportamento que a gente precisa trabalhar nesses jobs. O que acontece? Quando o job ele é executado dando falha ou sendo executado com sucesso, ele é tirado e colocado numa caixinha, tá? Dentro lá da memória. E ali ele vai ficando acumulando todos os jobs que você vai criando e executando, ele vai ficar ali. Vai chegar um momento que vai ficar muito cheio, né? Esse job, eles não são deletados de forma automática, tá? Você precisa dizer qual é a regra para que ele seja deletado ali, para que você vá limpando ali o seu servidor, né? Para não acumular job de 2, 3 anos, por exemplo, tá? E aí daqui a pouco você está precisando aumentar servidor porque você tem job guardado lá de muitos anos que não faz nem mais sentido isso, né? E por que esse guarda o job? Porque depois você pode querer consultá-lo, tá? Saber o que foi que aconteceu com aquele determinado job. Isso é importante. E como é que a gente limpa isso? Aqui na documentação, observe que a gente tem aqui um terceiro parâmetro, né? A gente tem um parâmetro, o primeiro parâmetro é o nome do job, o segundo parâmetro é o payload, né? Que são os dados que vão ser trabalhados ali naquele job. E o terceiro parâmetro, ele também é uma options. Aqui na options, a gente tem dois camaradas importantes, que é o remove completed, tá? Que a gente pode passar como true. E a gente tem também o remove onFail, que a gente pode passar aqui como true. O que é que a gente está dizendo com essas duas informações? Olha só, assim que o job for executado com sucesso, delete ele. Ele nem é salvo, tá? Então, deleta ele. Isso significa que depois você não tem como consultá-lo, tá? Ou, se você for remover, se ele der falha, você também vai remover. Mas, às vezes, você quer que ele dure um tempinho, né? Um determinado tempo antes de excluir. Então, em vez de você usar o true aqui, você vai ter aqui um objeto no lugar do true e aqui você vai passar um camarada chamado age. E aqui você vai passar o tempo em segundos que você quer guardar
aquele job. Então, se eu passo aqui 3.600, significa que depois que aquele job estiver completo com sucesso, ele ainda vai ficar guardado por 1 hora, tá? Ele vai ficar ali guardado por 1 hora. Se você quiser guardar por um dia, é só você fazer 1 vezes 24, né? Cálculo básico. Então, 1 hora vezes 24, 24 horas. Isso significa que você está guardando esse job por um dia. Depois que bater 24 horas, esse job vai ser deletado. Então, você tem 24 horas para consultá-lo se for necessário. E aqui você bota o tempo que você quiser. Se você não quiser trabalhar com o age, você pode trabalhar com outro camarada que se chama count. Com o count, você vai guardar, por exemplo, os últimos 1000. Quando bota count 1000, significa que os últimos 1000 job, eles vão ser guardados, independente de tempo, tá? Então, os últimos 1000 ficam aí, se o tempo que for, até outros vir e tomar o lugar daqueles. Sempre vai ter os últimos 1000, tá? E aí também aqui você pode botar o valor que você quiser. Você pode juntar os dois. Você pode usar o count e o age. E bota aqui, por exemplo, 3.600 vezes 24. Isso significa o seguinte. Olha só. Você vai guardar os últimos 1000 ou um dia. Resumindo, isso aqui significa que o job só vai ficar no máximo 24 horas, tá? E tudo isso aqui também funciona para os jobs que falharem, tá? Você pode usar o true ou você pode também usar sim, que ele vai funcionar. Perfeito? E como vocês conseguem ver aqui na documentação. Beleza, galera? Essa aula fica por aqui. Até a próxima.